Sem dúvida, né? A vacinação da primeira paciente ela tem um caráter simbólico muito importante, né? Eu só lamento que um tema essencialmente técnico, né, tenha sido tão politizado. Então, é chocante, cara, a gente vê esses influenciadores de internet tomados de ódio, praticamente comemorando o que a gente acabou de comentar, né, o atraso do avião com as vacinas produzidas na Índia. E é lamentável assistir aí uma autoridade pública literalmente furando a fila e reivindicando para si o mérito exclusivo por uma conquista que é coletiva, né? E como eu já disse, fazendo isso de forma midiática, espetaculosa. Então, na contramão dessa politicagem toda, eu prefiro participar do debate público, trazendo considerações de natureza técnica e científica sobre esse início da vacinação aqui no Brasil, e para isso a gente pode elencar alguns fatos, né? Primeiro fato, a Coronavac do laboratório Sinovac, em parceria com o renomado Instituto Butantan, é uma vacina que requer a aplicação de 2 doses para obtenção de 50% de eficácia, que aliás é a taxa mínima exigida pela OMS. O que isso significa, Carla? Que embora a paciente, né, que a gente está vendo aí, ela tenha sido vacinada, ela não pode ser considerada imunizada até que ela receba a segunda injeção, só daqui 2 ou 3 semanas. Já outra vacina do laboratório AstraZeneca, da Universidade de Oxford, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, ela requer apenas uma injeção para obtenção de 70% de eficácia. Portanto, é muito provável que a primeira pessoa efetivamente imunizada contra a Covid-19 seja aquela inoculada com a vacina da Fiocruz AstraZeneca e não essa senhora que recebeu ontem a primeira dose da vacina Sinovac Butantan. Um segundo fato, do ponto de vista sanitário, o fator decisivo para o sucesso ou para o fracasso, né, de um programa nacional de vacinação é o percentual de imunizados em relação à população geral, ou seja, começar a vacinação um pouco antes ou um pouco depois é menos importante do que a quantidade de pessoas que são vacinadas. E nesse sentido, o Brasil tem uma enorme vantagem aí de médio prazo que se aplica a ambos os casos, do Butantan e da Fiocruz, que é a capacidade de produzir as vacinas por conta própria, já que as negociações, né, com os laboratórios, elas contemplaram toda a transferência de tecnologia, o que faz o nosso país caminhar aí na direção da autossuficiência contra a Covid-19. E outro ponto, se a gente considerar que a partir de hoje, brasileiros de todos os estados da federação já estão sendo vacinados, o pioneirismo paulista, né, de vacinar a primeira pessoa com algumas horas de antecedência, ele se torna absolutamente irrelevante. E um terceiro fato, é inegável o esforço intelectual, o esforço científico empenhado na produção dessas vacinas, mas também é notório que houve um certo atropelo do processo científico regular. Afinal, as vacinas, a gente sabe, levam anos para serem desenvolvidas, não meses, como essas vacinas contra o coronavírus. Então, eu cito 2 exemplos aqui evidentes desse atropelo, né? Você teve uma redução drástica no tempo de acompanhamento dos voluntários imunizados, né, para verificação de reações adversas, da resposta imunológica no longo prazo, e os índices de eficácia das vacinas, eles foram calculados com base em grupos amostrais que não contemplam toda a diversidade, né, toda a diversidade etária, a diversidade fisiológica da população geral. Claro que é um risco muito calculado, que se justifica sim pela urgência em mitigar os efeitos da pandemia, mas é temerário vender para a população a ideia de que essas vacinas são a solução definitiva do problema, quando na verdade elas são apenas a melhor solução disponível no momento, aí parafraseando você, é o que temos para hoje. Por isso que mesmo eu sendo pessoalmente favorável, né, à vacinação voluntária da população, eu compreendo a resistência de muitas pessoas em aderirem aí imediatamente a esse esforço de imunização, e eu também considero legítima a preferência de muitos cidadãos pelo imunizante da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, que com apenas uma dose supera a eficácia média das 2 doses da vacina Sinovac Butantan. De qualquer forma, o início da vacinação nacional, 2 dias antes do planejado pelo Ministério da Saúde, é uma notícia auspiciosa que deve ser celebrada sem paixão política e que traz a esperança de dias muito melhores em 2021 e graças a Deus esse dia chegou. Agora, só para não deixar solto, falando da batalha, da disputa política, né? Qualquer eventual ganho político do governador paulista nessa questão da vacina Sinovac Butantan pode facilmente se diluir em 2 fatos que eu já mencionei, né? Então, primeiro, a vacina da AstraZeneca Fiocruz, ela é mais eficaz, né? requer uma dose a menos. Segundo, a antecipação do esforço nacional de vacinação pelo Ministério da Saúde ofuscou o pioneirismo de São Paulo na aplicação da vacina, acabou sendo aí de poucas horas. E mais,
Aqui a gente tem a tendência de avaliar o cenário político com base na nossa localização geográfica. Só que o Brasil é muito maior que São Paulo. E esse movimento midiático do governador paulista pode repercutir bem mal na população de outros estados, né? O que compromete a iminente candidatura presidencial do João Dória, como bem colocou a Rita. E ainda que a gente, por amor ao debate, concedesse a vitória ao governador nessa questão da vacina, o que vale é o conjunto da obra, Carla, durante toda a pandemia. A população de São Paulo se lembra do autoritarismo na imposição da quarentena horizontal, em que o governador chegou a cogitar a prisão de cidadãos saudáveis em vias públicas. A população vai se lembrar também dos gastos perdulários nos hospitais de campanha, lembra? Com aquele custo milionário, não atenderam nem 4 mil pacientes, uma das unidades. A população se lembra dos afagos, dos acenos ao ex-presidente Lula nas redes sociais, né? Então, uma desnecessária concessão a um corrupto criminoso. A população se lembra da promessa do governador de não permitir que o calendário eleitoral interferisse nas medidas de isolamento, promessa que ele fez questão de descumprir no dia seguinte à eleição. E a população se lembra que depois de desinformar sobre a real eficácia da vacina, o governador deixou a cidade para viajar para a Flórida, nos Estados Unidos, onde não havia lockdown. Então essas coisas, elas estão na memória da população, que naturalmente pode associar o governador João Dória com a radicalização do isolamento social e com a hipocrisia do fique em casa com a geladeira cheia. Então, concluindo, o João Dória precisa de muitas vitórias políticas se quiser reverter esse quadro e se viabilizar politicamente em 2022.